Gravando, olá, prezados membros da Escola Popular de Psicanálise Brasileira, João Guimarães Rosa, seminários psicanalíticos, eu mesmo, não? José Marcos de Castro Matos. Vamos dar início ao trabalho com texto intitulado O Significante e Sua Função. Está no meu livro, esse livro aqui, Lacan para Analistas, editora Apres, 2024, 583 páginas, né? Uau! Página 39. Eu vou bem devagar, porque o tema ele é, digamos, ele é atraente, né? Lacan só fala disso o tempo todo, não? Significante, mas também um tema denso, complexo, difícil, não? Então, o significante e sua função. Vou ler linha por linha. Quem quiser intervir, e por favor, intervenham, basta clicar, né, na mão levantada, que eu ouvirei. Começo o meu texto com uma citação do Lacan. A citação diz o seguinte: prestem atenção. Nada funciona, portanto, senão pelo equívoco significante. Nada funciona, nada opera na clínica psicanalítica e alhures, senão pelo equívoco significante. Lacan, o texto dele está em outros escritos, não? Intitulado O Aturdito, 1972. Esse texto está publicado em outros escritos, 2001, em Paris, edição brasileira, 2003, página 459. Citação magnífica, não? Começo comentando brevemente essa citação do Lacan. Ela foi escrita em 1972. 1972 é o ano do início do Seminário 20, Encore, mais ainda. O Seminário 20 é o seminário de conclusão, depois de 20 anos, é o seminário de 72, 73. Depois de 20 anos, Lacan conclui a lógica do significante. Ao concluir a lógica do significante, Lacan diz isto: nada funciona, portanto, olha a conclusão aí, olha a conclusão da lógica do significante nesse, portanto, nada funciona, nada opera na clínica psicanalítica e alhures, portanto, conclusivamente, senão pelo equívoco significante. Portanto, o significante, anotem, é equívoco, ou melhor, é equivocação. Atenção. Guardaram? Espero que sim. E, portanto, não venham me dizer mais tarde que o significante é uma palavra, o significante é uma representação, o significante é um dito do analisando, etc., etc., etc. Significante é equivocação. Guardem que isso será aberto no meu texto. Boa noite, Sérgio Waxman. Bem-vindo. Cadê o Waxman? Vamos lá. Sérgio Waxman, permitir. Então, dou início ao texto depois desta citação conclusiva do Lacan. Waxman, meu livro, página 39. Primeiro parágrafo, eu começo da seguinte maneira. Transcorrido ao longo de 3 décadas, 1951, 1981, o ensino de Lacan é constituído por 4 passos metodológicos que permitem ao psicanalista francês a acompanhar lógica e topologicamente a escrita freudiana, lendo-a com o intuito de prolongar
prolongar o ineditismo da plataforma clínico-discursiva instituída por Sigmund Freud, nos seguintes termos. Cito Lacan. Nós não seguimos Freud, o acompanhamos. E uma noção figure em algum lugar na obra de Freud, nem por isso nos assegura de que a manejamos no espírito da pesquisa freudiana. De nossa parte, é ao espírito, à palavra de ordem, ao estilo dessa pesquisa que tentamos obedecer. Nós não seguimos Freud, o acompanhamos. Que uma noção figure em algum lugar na obra de Freud, nem por isso nos assegura de que a manejamos no espírito da pesquisa freudiana. De nossa parte, é ao espírito, à palavra de ordem, ao estilo dessa pesquisa que tentamos obedecer. Lacan, os dois narcisismos, em O Seminário, livro 1, Os Escritos Técnicos de Freud, 1953-1954, sessão de 24 de março de 1954, edição brasileira, 1983, página 142. Segunda citação. Dediquei-me precisamente a isso, posto que jamais pretendi superar Freud, como me acusam, mas sim prolongá-lo. Dediquei-me precisamente a isso, posto que jamais pretendi superar Freud, como me acusam, mas sim prolongá-lo. Lacan, 6 dizeres conclusivos. Dizer 4. Senhor A. Althusser. Lacan para analistas é meu blog. Lacan para analistas está no meu blog, né? Primeira, segunda, terceira citação. Depois eu retorno para comentar. Eu diria, portanto, que, até certo ponto, pus de pé o que diz Freud. Se falei de retorno a Freud, foi para convencê-los do quanto ele, Freud, é capenga. E me parece que a ideia de significante, de alguma forma, esclarece como isso funciona. O inconsciente. O inconsciente, portanto, Lacan continua, é Lacan dizendo, o inconsciente, portanto, não é de Freud. É preciso bem que eu diga, ele é de Lacan. Isso não impede que o campo, ele mesmo, seja freudiano. O campo é freudiano, mas o inconsciente é lacaniano, ou de Lacan. Então, uau, que abertura, hein? Que abertura! 4 passos, estou comentando agora, em 4 passos metodológicos. Esses 4 passos pautam o ensino de Lacan. Esses 4 passos metodológicos, estou comentando, permitem a Lacan acompanhar lógica e topologicamente a escrita freudiana, lendo-a com o intuito, o objetivo de prolongar o ineditismo da plataforma clínico-discursiva instituída por Freud. Nos seguintes termos, aí a citação, as 3 citações. A primeira citação diz do acompanhar e não seguir. O que é que vocês entendem por isso? Nós acompanhamos Freud e não o seguimos. Isso quer dizer, vamos conversar. É uma diferença fundamental, básica, elementar, entre seguir e acompanhar. Pois não? Seguir lembra um pouco uma atitude
de dogmatismo, de alienação. Me remete à ideia de seguir um líder, seguir uma figura que representa ali a ordem, a lei, enfim, como seguir ao pastor, seguir a Deus, e acompanhar. Parece que há uma relação horizontal, não hierárquica, mas horizontal, em que se pode questionar, se pode dialogar, né, contestar, criticar, criticar. discordar, etc, etc, etc. O que mais? Achei interessante a colocação da Andréa, não? Seguir estaria numa estrutura, né, hierárquica. Né? Seguir seria obedecer dogmaticamente a um dogma qualquer, cujo representante seria um líder qualquer, um senhor qualquer, um mestre qualquer, etc. Enquanto que acompanhar estaria numa estruturação horizontal. Nessa estrutura hierárquica, seria impossível no seguir, né? Seria impossível o questionamento, a problematização, a crítica, etc. O seguir implica, portanto, numa aderência imediata ao mestre, ao Senhor, uma aderência imediata, passiva a esse outro suposto mestre, Senhor, Rei, Deus, Pai, etc. Acompanhar implica em, 2 pontos, manter uma distância prudente. Atenção para isso, hein? Manter uma distância, um distanciamento prudente. Manter, mais ainda, uma suspeição, uma suspeita, atenção, sobre aquilo que se tem em vista, em pauta, a trabalho, etc. Fundamental. No caso do Lacan, ao dizer não, que ele acompanha Freud ao invés de segui-lo, esse acompanhar é um acompanhar epistemológico. Atenção para isso. É um acompanhar epistemológico, significa dizer, é um acompanhar que exige que o acompanhado, no caso, a escrita de Freud, forneça as razões dela. É um acompanhar, portanto, epistemológico, no sentido de Kant, Immanuel Kant, o filósofo alemão. Manter a boa distância, a distância prudente. Exigir que o acompanhado, que aquele que estamos acompanhando, forneça as razões que lhe permitem sustentar-se no campo discursivo. É isso que Lacan faz. Lacan exige da escrita de Freud que ela forneça as razões internas dela. Razões estas que permitem, não, em última instância, que a descoberta freudiana do inconsciente sustente-se racionalmente, vou repetir, racionalmente, no campo discursivo. Acompanhar, não seguir. Isso é fundamental. Nós, analistas, isso diz também diretamente da clínica. Nós, analistas, não seguimos, nós analisamos. Não seguimos representacionalmente. Não estamos no mesmo campo representacional dele. Nós o acompanhamos. Nós o acompanhamos analiticamente. Atenção.
Conseguem ouvir isso? Cláudia, Eliane, esse cuidado epistemológico do Lacan, esse cuidado metodológico do Lacan. Isso é um método. O acompanhar é um método. Um método epistemológico. Atenção para isso, decisivo, hein? Decisivo. Isso está no seminário 1 do Lacan. No primeiro seminário do Lacan, ele já faz essa advertência. Essa advertência, ao mesmo tempo, teórica, epistemológica e clínica. Ele está nos ensinando, não adiram, não colem-se imediatamente à escrita freudiana. Atenção, não tomem essa escrita como uma verdade inquestionável, como via de regra se faz, sobretudo no Brasil. O Brasil é um país de seguidores, nosso país, infelizmente, é um país de seguidores, e não de acompanhadores, seja lá do que for. Há razões históricas para isso, não? Um país colonizado, católico, etc., etc., etc. Primeira citação, retomando, nós não seguimos Freud, o acompanhamos. Que uma noção, que um conceito qualquer figure em algum lugar na obra de Freud, nem por isso nos assegura não, de que a manejamos no espírito da pesquisa freudiana. Ele está tomando a escrita de Freud como uma pesquisa, não como algo acabado, fechado, concluído, etc. Uma pesquisa em aberto. Atenção. Lacan, portanto, não, o ensino do Lacan é o acompanhamento dessa pesquisa em aberto, não presente na escrita de Freud. De nossa parte, é ao espírito, é a alma, a palavra de ordem, ao estilo dessa pesquisa que tentamos obedecer, que tentamos acompanhar. Não é obedecer no sentido de obediência, do seguir, não. Que tentamos acompanhar. Seminário 1. Bem, o que é que ele diz na segunda citação? Não? O que é que ele diz desse acompanhar? Ele diz, dediquei-me precisamente a isso, pois que jamais pretendi superar Freud, como me acusam, mas sim prolongá-lo. Magnífico, hein? Isso está, está no final, quer dizer, é um texto, uma colocação do Lacan de 1978. A primeira é de 53, essa segunda, 54, essa segunda é de 78. Jamais pretendi superar Freud como me acusam, mas sim prolongá-lo. Falei sobre isso ontem, não? Não se trata, por que não se trata de superar Freud? Falei sobre isso ontem, porque Freud nos fornece, ele abre o campo. Ele abre o campo clínico que ele nomeou como psicanálise no alemão, psicanálise. Freud ele abre o campo clínico e nomeia esse campo, psicanálise. Lacan entra ele aceita essa abertura do campo por Freud, por isso não é possível superá-lo. Superar Freud seria sair do campo aberto por ele. Não é possível. Atenção para isso. Mas sim prolongá-lo. Esse prolongar significa o acompanhamento de Freud pela lógica do significante. Vamos ver isso com calma.
permite a Lacan, atenção para isso, hein? Conceitualizar corretamente, ordenar corretamente, atenção, o tema desse campo. O tema desse campo é o inconsciente. Atenção. Ao acompanhar Freud no campo aberto por ele, Lacan irá destacar o tema desse campo, o inconsciente. Campo é uma coisa, o tema do campo é outra coisa. Atenção. O campo aberto por Freud tem um tema. Que tema? O inconsciente. Tem um sujeito, se quiserem, o inconsciente. Lacan fornecerá, atenção, o conceito correto e o ordenamento também correto desse conceito no campo aberto por Freud. Atenção para isso. Depois, Lacan diz, em 77, um ano antes de ele haver dito não, olha lá o que ele diz, é fundamental também. Eu diria, portanto, que até certo ponto pus de pé o que diz Freud. Olha aí. Esse colocar de pé o que diz Freud significa, atenção, até certo ponto, pus de pé o que diz Freud, deu sustentabilidade. Colocar de pé significa dar sustentabilidade, fornecer sustentabilidade lógica, conceitual, estrutural ao que diz Freud. Porque isso não estava em pé. Atenção. Se falei de retorno a Freud, foi para convencê-los do quanto ele, Freud, é capenga, é insuficiente, conceitualmente, logicamente. E me parece que a ideia, aí estamos, a ideia de significante, de alguma forma, esclarece, aí está, esclarece como isso, o campo aberto por Freud, o tema do campo, funcionam. O inconsciente, portanto, o tema do campo não é de Freud, Lacan dizendo. É preciso bem que eu diga, o inconsciente é de Lacan. Isso não impede que o campo, ele mesmo, seja freudiano. Isso está em abertura da sessão clínica de Vincennes, 5 de janeiro de 1977. Revista Opção Lacaniana, número 30, abril de 2001, página 7. Citações magníficas, hein? Extraordinárias. Para que possamos nos situar no ensino de Lacan, na clínica Freud-Lacaniana. Não há como a nossa clínica não ser uma clínica Freud-Lacaniana. A clínica ela está situada no campo aberto por Freud, no tema desse campo, inconsciente. Eu continuo no meu texto. Assim, os 4 passos metodológicos são os seguintes. Remanejar. Conceito. O passo remanejar consiste em transpor a escrita freudiana para plataformas lógicas e topológicas, de maneira que ela possa ser rigorosamente acompanhada, ou seja, lida desde determinados mirantes epistemológicos, epistemoclínicos, em última instância, que permitam obter exaustiva clareza de sua significação, sentido vetorial, e significância, valor ético da significação, evitando-se assim segui-la, a escrita freudiana, acriticamente. Acriticismo adesista a dogmas e ou desvios.
Passo importante, hein? Remanejar. Vou repetir. O passo remanejar consiste em, atenção, transpor, olha acompanhar aí, transpor a escrita freudiana para plataformas lógicas e topológicas, de maneira que ela possa ser rigorosamente acompanhada. Ou seja, lida desde determinados mirantes epistemológicos. Olha Kant entrando, epistemoclínicos em última instância, que permitam obter exaustiva clareza de sua significação, a significação da escrita freudiana, sentido vetorial, qual é o norte dela, para onde ela vai, não, para onde ela vai, ela está apontando para o quê? E significância, o valor ético discursivo, um laço social desse norte, dessa significação, desse sentido vetorial, evitando-se assim segui-la nessa transposição, não? Evitando-se assim segui-la, a escrita freudiana, acriticamente. A criticismo adesista a dogmas e ou desvios. Está claro esse passo, remanejar? Retificar. Conceito, o passo retificar consiste em corrigir, aí está. O passo retificar consiste em corrigir e alinhar os conceitos, as funções e os aportes clínicos fornecidos por Freud. Corrigir e alinhar, efetuando-se assim a necessária depuração do corpus doutrinário, de sorte a ordená-lo discursivamente, estabilizando-o e predispondo-o, portanto, para a consecução de seus fins, esclarecer e orientar a prática clínica, formação de analistas, etc. Remanejar e retificar. O passo retificar consiste em corrigir e alinhar os conceitos, as funções e os aportes clínicos fornecidos por Freud, efetuando-se assim a necessária depuração do corpus doutrinário, de sorte a ordená-lo discursivamente, estabilizando-o e predispondo-o, portanto, para a consecução de seus fins. Esclarecer quais são os fins, não, do corpus doutrinário proposto inicialmente por Freud. Esclarecer e orientar a prática clínica, formação de analistas, etc. Remanejar, retificar, reconstruir. Conceito, passo reconstruir, consiste na efetiva reconstrução da plataforma psicanalítica, assentando-a em fundamentos epistemoclínicos confiáveis, de modo que seus processadores possam ser agenciados e postos a serviço do trabalho propriamente analítico. Quais são os processadores? Plataforma discursiva, discurso psicanalítico, desejo do psicanalista, autorização, etc. Remanejar, retificar, reconstruir. Efetiva reconstrução da plataforma psicanalítica, do campo aberto por Freud, assentando-a, essa plataforma, em fundamentos epistemoclínicos confiáveis, de modo que seus processadores, os processadores desses fundamentos, possam ser agenciados, reunidos e postos a serviço do trabalho propriamente analítico. Quais são os processadores? Plataforma discursiva, discurso psicanalítico, desejo do psicanalista, autorização, etc. Remanejar, retificar, reconstruir, recomeçar. Conceito, passo recomeçar,
consiste na tarefa de reinventar a psicanálise. Quando Lacan diz isso, não reinventar a psicanálise, os psicanalistas fogem dele como o diabo foge da cruz. O passo recomeçar consiste na tarefa de reinventar a psicanálise, inserindo-a e sustentando-a no campo discursivo geral. Subjetividades, sociedades e culturas, como um dos laços, cito Lacan, mais fundamentais dentre os que permanecem para nós em atividade. Nos seguintes termos, cito Lacan, tal como hoje chego a pensar, a psicanálise é intransmissível. É uma posição do Lacan em 78. Tal como hoje chego a pensar, a psicanálise é intransmissível. Isso é bem desagradável. É desagradável que cada psicanalista seja forçado, já que é preciso que ele seja forçado a isso, a reinventar a psicanálise. Lacan, Congresso sobre a Transmissão da Escola Freudiana de Paris, congresso este ocorrido entre 6 e 9 de julho de 1978, lá no finalzinho do ensino e da vida do Lacan. Esses saem documentos para uma escola, Lacan e o Passe, Rio de Janeiro, escola Letra, freudiana da qual eu fui membro, circulação interna, 1995, página 66. Segunda citação referente ao recomeçar. O discurso que digo analítico é o laço social, né? O discurso que digo analítico é o laço social determinado pela prática de uma análise. Ele merece ser elevado à altura dos laços mais fundamentais, dentre os que permanecem para nós em atividade. Lacan, Televisão, 1973, edição brasileira, 1993, página 31. Comentários. Vamos conversar. Remanejar, retificar, reconstruir, recomeçar. Meu Deus, como isso está a anos-luz do que lemos sobre Lacan nos videozinhos do YouTube da vida, né? Não? Vamos conversar, Cláudia, Ariane, Waxman, Dulce, Andréia, para todos aqueles que estão nos assistindo. Andréia, vamos lá, eu e você, Andréia. Parece que hoje só eu e você que conversaremos, vamos lá. Temos bastante assunto aí. Então, remanejar, eu compreendi como essa tentativa de trazer essa epistemologia, né, que ele está chamando de epistemologia, para dentro dessa plataforma topológica. Lacan, ele traz essa topologia, essa tentativa de tornar a psicanálise próxima de não sei se o termo é correto, mas próximo de uma ciência, não sei se é ciência, mas próximo de um real, não sei te dizer, não sei, eu não tenho um termo apropriado para falar disso. Mas é como se tentasse ordenar isso de uma maneira que tornasse a coisa menos representacional, menos subjetiva, menos imaginária. Sim, aí tudo bem. Então, retificar, que aí eu começo... André, tenta melhorar seu som agora saiu da... Então, aí retificar, que eu já começo a pensar sobre isso. O que ele
pretende com essa retificação? Eu lembro de alguns seminários a gente conversar um pouco sobre essa lógica da castração, do complexo de Édipo, de tentar explicar a constituição do sujeito através desse complexo de Édipo, tudo é resposta à castração, às diferentes estruturas, perversão, psicose, neurose, tudo explicado a partir disso. Isso seria a ideia de uma retificação, quando ele chega falando, não, gente, não é bem isso, não. Tem mais coisa, ou tem outra coisa, não é bem assim que o sujeito se constitui. É toda aquela parte do seminário 17, né, que nós vimos ontem, começamos a ver, intitulada Para Além do Complexo de Édipo. Né? Para além do complexo de Édipo. Retificar, corrigir. Né? Corrigir e alinhar os conceitos. Olha aí. Né? Para depurar. Depurar. Não? Realizar uma depuração lógica da escrita freudiana. Enxugar, esse é o termo. Enxugar o imaginário que pauta a escrita de Freud. Atenção para isso. Lacan, ele retifica a escrita do Freud, significa dizer, ele depura, ele faz a depuração, ele faz o enxugamento do imaginário que pauta essa escrita. Freud, ele não podia ser diferente, mas Freud, ele é palavroso, ele fala demais, há um excesso de palavras ali, não de articulações representacionais que é preciso enxugar, é preciso depurar, é preciso decantar isso. Atenção. Por quê? Para que possamos, nós analistas, nos situarmos melhor, mais advertidamente na clínica psicanalítica e em nossa formação, para que nossa formação seja menos imaginária. Atenção para isso. Tem alguém querendo entrar? Vou permitir, vamos ver quem é. Yara Rolim, permitir. Cadê a Yara? Olá, Yara, cadê você? Não entrou ainda? Bem. Bom, mas então, Andréia, retificar significa isso, né? Olá, Yara, boa noite, querida, bem-vinda. Yara? Boa noite, Yara. Nós estamos trabalhando o meu texto, né, o significante e sua função. Estamos na página 40 agora. Nós começamos às 7h30 da noite, vamos até 8h30, tá bom? Bem-vinda, sinta-se à vontade, Yara. Se você tiver o texto, né, página 40. Já começamos, estamos lendo todo o texto, não? Linha por linha. Estamos, nesse momento, na página 40. Pois não, Andréia, você falava do retificar. Ficou claro? Sim. Mais alguma questão? Não, aí eu estou entrando, né, na questão. Reconstruir seria falar dessa psicanálise a partir dessa plataforma discursiva, aí já é a leitura de Lacan. Teria psicanálise, né? Já é um passo adiante. E recomeçar adiante, ir adiante. Na verdade, recomeçar é ir adiante. Mas para o recomeçar, quer dizer, entenda, isso é fundamental entender, não? O recomeçar exige o reinventar. Isso é importante. O quarto passo metodológico, recomeçar, implica em reinventar a psicanálise. Por cada psicanalista. Atenção. Isso é dito por Lacan em 1978. Importante. Alguém mais? Eliane, queria falar? Zé Marcos, assim, eu vejo esses 4 passos metodológicos
como uma indicação que Lacan dá com relação de como é que ele fez para fazer esse ordenamento da escrita de Freud. Né? Então, assim, para ele chegar onde chegou, né, vamos dizer assim, na clínica dos discursos, ele precisou enxugar ao máximo essa escrita de Freud, que era uma escrita muito representacional, e até no sentido de ordenar também, porque Freud, como você vem dizendo, né, ele não tinha instrumentos para fazer esse ordenamento, né? Então, eu fico pensando no sentido de que esse recomeçar, que é o último passo dessa metodologia, me parece que é justamente quando ele já vai falar aí da questão da autorização enquanto a formação do psicanalista, no sentido de recriar a sua própria clínica, no sentido de recriar, né, a sua própria experiência. Então, me parece que esse recomeçar é essa tarefa de ir adiante, né? Que é muito interessante quando a gente iniciou, que foi a questão do seguir, acompanhar e prolongar, né? Então, assim, seguir Freud é justamente o que ele está falando para não fazer, porque é colocar Freud nesse lugar de mestre, né, de saber, né, do mestre senhor. Né? Então, aí, quando a gente coloca Freud nesse lugar, a gente não consegue questionar Freud. Né? E quando a gente começa a acompanhar, já dá uma possibilidade de distanciamento, e aí sim começar a levantar algumas questões, né, sobre aquilo que Freud coloca. Né? E quando ele fala prolongar, para mim é justamente nesse sentido, você consegue criar, né, reinventando a psicanálise, a sua própria clínica. Eu consegui ler dessa forma tudo que a gente conseguiu falar até agora. Sim, sim. Interessante as suas colocações, Juliane. Concordo. Né? Concordo. Bem, vamos avançar então, página 41. Eu continuo no texto, página 41. Ora, em seus quatro primeiros seminários, transcorridos entre os anos 1953 e 1957, Lacan remaneja e retifica a escrita freudiana, transpondo-a, seja para a teoria da falta como objeto, crítica lógica à teoria da relação de objeto, seja para o esquema L, crítica topológica à primeira e à segunda tópicas freudianas, primeira tópica, inconsciente, pré-consciente, consciente, segunda tópica, isso eu, supra-eu. Então, isso é importante, essa pontuação, não? Ora, em seus quatro primeiros seminários, do seminário 1 ao 4, transcorridos entre os anos 1953 e 1957, Lacan remaneja e retifica a escrita freudiana, transpondo-a, seja para a teoria da falta como objeto, não teoria da falta de objeto, teoria da falta como objeto. Essa teoria da falta como objeto, eu estou comentando, é uma crítica lógica à teoria da relação de objeto dos pós-freudianos. Então, Lacan transpõe nos quatro primeiros seminários a escrita freudiana, não para a teoria da falta como objeto, e também para o esquema L, ou esquema Z. O esquema L, ou esquema Z, é uma crítica topológica à primeira e à segunda tópicas freudianas. Uma crítica lógica topológica à primeira tópica, inconsciente, pré-consciente, consciente, segundo Freud, e também a segunda tópica, isso, eu, supra-eu. Supra-eu, uma palavra só, evidentemente, não, supra-eu, é a minha tradução para o Über-Ich do Freud, do alemão do Freud, que foi traduzido, a tradução do alemão para o inglês, foi traduzido como a superego, o superego. Traduzir o Über-Ich, Über, não, em alemão.
como super é um erro crasso. Über, em alemão, não tem nada a ver com super. Tem a ver com supra. Supra, acima de. Atenção para isso. Não se trata, portanto, nem de... Esqueçam super, de superego, de supereu. Não, é supra-eu, acima do eu. Atenção para isso. Importante. Essa é uma tradução fundamental, não? Então, eu comento, portanto, a seguir, esse remanejamento e essa retificação da escrita freudiana para a teoria da falta como objeto e para o esquema L. De uma parte, eu continuo no meu texto, a teoria da falta como objeto, a teoria da falta como objeto. Atenção, falta como e não falta de. Ancora-se nos conceitos de significante, signifiant e letra do desejo, lettre du désir, termos do Lacan. Enquanto que, de outra parte, o esquema L estrutura-se topologicamente nos conceitos de grande outro, A interditado, A maiúsculo interditado, sujeito do significante, S clivado, imaginário e simbólico, S, etc. Repito, portanto, de uma parte, a teoria da falta como objeto, que substitui a teoria da relação de objetos dos pós-freudianos. Seminários 1 ao 4 do Lacan. Essa teoria lacaniana da falta como objeto, Lacan manterá essa teorização da falta como objeto durante todo o ensino dele. Ancora-se essa teoria nos conceitos de significante e letra do desejo, lettre du désir, que Lacan irá nomear também de objeto pequeno a. Guardem letra do desejo. Guardem falta como objeto, letra do desejo. Enquanto que, de outra parte, o esquema L estrutura-se topologicamente nos conceitos de grande outro, sujeito do significante, imaginário, simbólico, etc. Eu continuo em meu texto. Lacan conquista e erige, portanto, uma surpreendente plataforma psicanalítica com suficiente consistência conceitual para lhe permitir continuar avançando no projeto cognominado Retorno a Freud, de maneira a reinserir com legitimidade na cena discursiva o questionamento freudiano da verdade, nos seguintes termos. Cito Lacan, depois eu comento. Lacan, o sentido de um retorno a Freud é um retorno ao sentido de Freud. O sentido do que Freud disse pode ser comunicado a qualquer um, porque, mesmo dirigido a todos, cada um estará interessado. E basta uma palavra para fazer senti-lo. A descoberta de Freud questiona a verdade. E não há ninguém que não seja pessoalmente afetado pela verdade. Essa citação do Lacan está em A Coisa Freudiana, texto dos escritos A Coisa Freudiana, ou o sentido do retorno a Freud em psicanálise. Está em Escritos, edição brasileira, 1998, página 406. Retomo, então, e comento. Lacan conquista, atenção. Então, quer dizer, com esses dois elementos basilares do ensino dele, a teoria da falta como objeto e o esquema L. Logo no início lá, hein? Atenção. Lacan conquista e erige, portanto, como bases elementares, não, de seu ensino, Lacan conquista e erige, portanto, uma surpreendente plataforma psicanalítica com suficiente consistência conceitual para lhe permitir continuar avançando no projeto cognominado Retorno a Freud, de maneira a reinserir com legitimidade na cena discursiva o questionamento freudiano da verdade, nos seguintes termos.
Lacan diz magnificamente, não? O sentido de um retorno a Freud é um retorno ao sentido de Freud. E o sentido do que Freud disse pode ser comunicado a qualquer um, porque, mesmo dirigido a todos, cada um estará interessado. E basta uma palavra para fazer sentido. A descoberta de Freud, a descoberta do inconsciente, a abertura do campo clínico nomeado psicanálise, questiona, atenção, o campo clínico aberto por Freud. O tema desse campo inconsciente questionam a verdade. Esse questionar a verdade é fundamental na clínica. E não há ninguém que não seja pessoalmente afetado pela verdade. Lacan é coisa freudiana, ou o sentido do retorno a Freud em psicanálise. Magnífico, hein? Extraordinário. Isto posto, agora entramos finalmente, depois dessa longa introdução, no meu texto. Isto posto, atentemos para o seguinte. A leitura que Lacan realiza da escrita freudiana fundamenta-se in totum no conceito psicanalítico de significante, visto que será esse conceito que lhe permitirá obter legitimidade epistemoclínica para a descoberta do inconsciente, inverust, por Freud, validando-a como tal no campo discursivo geral, subjetividades, sociedades e culturas. Nos seguintes termos, cito Lacan. Lacan diz, então eu diria que, até certo ponto, pus de pé o que diz Freud. A Freud foi para convencê-los o quanto ele, Freud, é capenga. Me parece que a ideia de significante, de alguma forma, esclarece como isso, o campo e o inconsciente, o campo e o tema do campo, funcionam. Repito a citação do Lacan, que é extraordinária. Então, eu diria aqui, até certo ponto, pus de pé, forneci sustentabilidade lógica, conceitual. Pus de pé o que diz Freud. Se falei de retorno a Freud, foi para convencê-los do quanto ele, Freud, é capenga, é insuficiente. E me parece que a ideia de significante, de alguma forma, esclarece como isso, campo e o tema do campo, funcionam. Isso está em Lacan, abertura da sessão clínica de Vincennes, 5 de janeiro de 1977, revista Opção Lacaniana, número 30, abril de 2001, página 7. Fundamental, portanto, não? A leitura que Lacan realiza da escrita freudiana fundamenta-se in totum, não? No conceito psicanalítico e significante. E vamos ver, estamos aqui lendo o texto significante de sua função, para que possamos apreender e questionar o conceito de significante. Bem, estamos na página 42, conseguimos trabalhar 3 páginas, hein? 3 páginas, o texto ele vai até a página, deixe-me ver, ele vai até a página 57. Estamos na página 42. Algum comentário para concluirmos o que trabalhamos hoje? O que vocês diriam? Como é que vocês estão recepcionando esse texto? Qual a importância dele? Se é que ele tem alguma importância, etc. O que vocês ouviram, preferencialmente, de novo, de inédito, enfim? Sérgio Waxman, pois não? Então, ele inaugura, com a ideia do significante, a retirada de cena, da representação e, portanto, de objeto. Porque o que se vivia isso era a psicanálise das relações de objeto. E, portanto, da relação de objeto. Então, a jogada, né, que ele vai pegar, do estruturalismo, do Saussure, vai servir para ele como uma luva
para que ele comece a reduzir essa questão do objeto ao significante que não tem uma representação. Né? O significante é o que representa o sujeito para outro significante, portanto, não tem um ponto fixo a ser determinado. Isso é uma retomada da Freud, porque é a partir justamente do fluxo de pensamento que não se prende a nada especificamente. E o outro aspecto, o esquema L já é o primeiro movimento de transmitir a psicanálise não a partir da representação, mas a partir de algo que possa, de uma forma essencial, ser transmitida como uma teoria, talvez. Esse é o primeiro movimento, né? Porque essa questão ela vai voltar. Estou pegando por aí. Ele inaugura isso com significante o esquema L, né? Sem dúvida, não? Sem dúvida alguma, são os passos iniciais do Lacan, né? Muito bem dados, né? Muito bem pensados, estruturados, conceitualizados, né? Estamos abrindo a inteligibilidade daquele que Lacan nos fornece de modo que possamos não seguir, mas acompanhar Freud. A lógica do significante. A lógica do significante. Na conclusão do texto, sairemos com, digamos, a feliz apreensão de que o significante não é representação. Atenção para isso. Isso abrirá os nossos ouvidos para as bobagens que são ditas pelos nossos coleguinhas psicanalistas no YouTube. O significante tal, eu ouvi tal significante, ou aquele outro, etc. Não. O significante ele é inaudível. Vamos ver o porquê. Atenção. O significante ele é o representante, não a representação do sujeito para outro significante. Incidência, a escritura, não, dessa fórmula é incidência de S1 em S2. E temos que, evidentemente, abrir, desdobrar o que significam S1 e S2. Excelente, trabalhamos muito, estamos na hora de concluir o seminário de hoje. Convido-os para amanhã, sexta-feira, iremos trabalhar, dar continuidade ao seminário 10 do Lacan. Angústia. Estamos trabalhando já há algum tempo o seminário 10, leitura integral e comentários psicanalítico do seminário 10. Boa noite a todos, bem-vindo, Yara, retorne. Boa noite a todos, até amanhã. Tchau, tchau.